Seja muito bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vinda, minha irmã. Estamos iniciando mais um estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. E já estamos aí na nossa 7ª lição, cujo tema é a oração, os fariseus e a vida cristã. Seu texto áureo diz: pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhes-á. Está lá em Lucas capítulo 10, versículo 10, capítulo 11. E a verdade prática vai dizer que a apetite pela Bíblia, pela oração e por servir a Deus e ao próximo são pilares de fé e evidência da boa saúde espiritual. Essa lição está dividida em 3 unidades, onde a primeira unidade vamos ver a respeito da oração persistente. Vamos ver aí que Jesus fala da persistência em oração. A segunda unidade vai falar da demonstração contra os fariseus. Jesus agora vai admoestar aqueles fariseus ali que estavam perseguindo, Jesus. E a terceira unidade vai falar da vida cristã. A vida cristã que devemos ter e apresentar aí como testemunho de vida. A lição também ela tem 3 objetivos que devemos alcançar. O primeiro objetivo é compreender que a prática da oração gera intimidade com Deus. Então, quanto mais oramos, mais buscamos ao Senhor, mais ficamos íntimos com Ele. Segundo objetivo, praticar continuamente a oração a fim de resistir ao mal. Então, quanto mais nós estamos íntimos com o Senhor, quanto mais buscamos ao Senhor, mais resistimos ao mal, porque o mal ele está aí, ele nos cerca de todos os lados. Quanto mais tivermos intimidade com a fonte, que vai nos manter no caminho certo, que é o Senhor, o nosso Deus, mais nós conseguimos resistir ao mal. E o terceiro objetivo é compreender os riscos de uma vida materialista diante de Deus. Vamos também observar aí a questão dessa vida materialista, dos avarentos, segundo aí a Bíblia. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil e estamos aqui para ministrar mais uma lição. Eu já gostaria de agradecer a você, meu irmão, minha irmã, vocês cooperadores, se inscrevem, deixa o seu gostei, o seu like, e aí o nosso canal aí começa a ser mais divulgado pelo YouTube. Você, meu irmão, minha irmã, que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, o seu like, um comentário, a palavra do Senhor possa alcançar maior número de pessoas. A introdução da revista ela vai falar a respeito dos momentos, dos últimos momentos de Cristo, ali no seu ministério, ali por onde ele andava, porque ele está a caminho de Jerusalém e em Jerusalém ele vai se entregar agora, nas mãos dos seus algozes. Mas antes que ele faça isso, ele agora está ensinando aí os seus discípulos, ensinando aos seus seguidores, e também ele vai exortar aos fariseus, aos doutores da lei, aqueles que não reconheciam Cristo como Filho de Deus, não reconheciam Cristo como Messias. Agora ele vai exortar aí os religiosos. Então ele faz tudo isso com muita calma, com muita paciência, sem pressa alguma de chegar ao seu objetivo, que é Jerusalém. E a gente vai observar que a primeira unidade vai falar sobre a oração persistente. Jesus vai ensinar agora aos seus discípulos, aos seus seguidores a orar. E a primeira unidade faz referência aí ao capítulo 11, versículo 2, que vai dizer assim: então ele os ensinou, quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O número 1 ele vai falar justamente sobre essa oração, a oração que Jesus ensina aos seus discípulos. Então Jesus agora ele vai ensinar aos seus discípulos, aos seus seguidores, a uma oração. Ele apresenta a oração do Pai Nosso. Vamos observar que Lucas
o evangelista, que ele é considerado o evangelho da oração, porque o capítulo 11 e o capítulo 18, ele dá muita ênfase à questão de Jesus se retirar para orar, então Jesus orou, né? Coisas que os outros evangelhos não dão a mesma ênfase. E por isso que Lucas ele tem esse título, o evangelho da oração. Mas observe aqui que a oração que Lucas apresenta é uma oração até um tanto resumida em comparação ao Evangelho de Mateus. Mateus apresenta a oração do Pai Nosso de forma bem detalhada. Nós precisamos observar que esta oração que Jesus ensina é uma oração modelo, é uma oração padrão que serve ali de forma para que se construa uma ideia, para que se construa agora um entendimento, para que se construa um diálogo. Então, é uma espécie de modelo, de oração padrão, para que aquele que vai se dirigir a Deus se dirija dessa forma. Não que deva fazer isso de forma repetitiva, não. Isso os fariseus faziam, né, de forma repetitiva, e próprio Jesus ali o contestavam quando eles faziam dessa forma, que não é por tanto falar, não é por tanto repetir que Deus vai ouvir, mas é aquela oração sincera, aquela oração que sai do coração, do interior daquele que realmente está buscando a presença do Senhor. O interessante aqui é que os seus discípulos, ele pede ao Senhor, Senhor, ensina-nos a orar, né? Interessante que ele não pede para que, olha, Senhor, ensina-nos a expulsar demônios. Olha, Senhor, ensina-nos a realizar milagres e maravilhas. Olha, Senhor, ensina-nos a curar. Não, ele diz assim, Senhor, ensina-nos a orar. E agora o Senhor, Jesus vai e ensina, olha, quando orares, ores dessa forma. Ele diz assim, Pai nosso que estás no céu. Então ele começa a oração dizendo Pai nosso. Ele quebra todo o protocolo, porque ali ele deixa de usar a expressão Deus, a expressão Criador, Todo-Poderoso. Ele traz para uma figura de intimidade, ele traz para uma figura de aproximação, né? O pai, aquele que atende, aquele que está sempre atento, aquele que está disposto a ouvir o filho e atender aos seus pedidos dentro das possibilidades, né? E essa comparação que Jesus faz quando ele diz assim, olha, quando orares, diga, chame ele de pai, ou diga Pai Nosso, né? Papaizinho, né? Abba Pai, que quer dizer papaizinho. E ele diz também, santificado seja o teu nome, né? Então que o nome do Senhor seja santificado. Não que ele precise ser mais santificado, porque ele já é santo ao extremo, mas que o nome do Senhor venha a ser santificado em nossas atitudes, que o nome do Senhor venha a ser santificado através dos nossos comportamentos, né? Teu nome seja santificado. E ele continua dizendo, venha a nós o teu reino. Esse venha a nós o teu reino, ele vai dizer que significa que o teu reino se estabeleça cada vez, né, em intensidade e também extensão. Ou seja, que o reino do Senhor ele venha e se estabeleça no meio de nós, se propague no meio de nós com intensidade, né, e com muita extensão. Que nós, como seus seguidores, possamos promover, né, essa expansão do reino de Deus na face dessa terra. E também ele continua explicando aqui, olha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão nosso cotidiano dai-nos no dia a dia. Então essa oração ela deve ser a petição constante, diária, que o Senhor venha nos suprir das nossas necessidades básicas diariamente. Então que possamos estar nessa dependência do Senhor constantemente. Essa aí é o ensinamento da oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, o pão nosso de cada dia. E ele continua dizendo assim, perdoa os nossos pecados,
assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido, ou aos nossos devedores. Então ele tem aqui um parâmetro: perdoa-nos assim como nós perdoamos, né? Perdoa-nos assim como nós também perdoamos aquele que deve a gente. Então, se nós não perdoamos, dificilmente vamos ser perdoados, né? Essa é a oração que nós estamos realizando, que nós estamos fazendo. Estamos usando um parâmetro para que Deus venha nos perdoar, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, os nossos devedores, né? Então, é uma oração muito séria e temos que ter essa reflexão. E ele finaliza dizendo assim: e não nos deixeis cair em tentação, né? Então esse não nos deixeis cair em tentação vai mostrar que nós somos muito frágeis, nós somos muito inclinados, o ser humano é inclinado a fazer a coisa errada, o ser humano é inclinado a fazer o mal, porque nós temos uma matéria caída, né? Uma matéria caída adquirida lá do Jardim do Éden, do pecado original, e essa matéria caída, faz com que nós nos inclinemos a fazer aquilo que desagrada o Senhor. Então a oração que devemos pedir, e que está na oração do Pai Nosso, dizendo assim, ó: não nos deixeis cair em tentação. Então essa intimidade de orar, de buscar o Senhor, vai fazer com que nos fortaleça a resistir às tentações que vão se apresentar aí ao longo, né, da nossa caminhada diante de nós. E o número 2 da primeira unidade vai complementar a oração, né? Vai falar do amigo importuno, fazendo referência ao versículo 8, que diz assim: digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo que tiver necessidade. Olha só, Jesus, depois de ensinar a orar o Pai Nosso, Jesus ele agora apresenta aos seus ouvintes ali, aos seus seguidores, ele apresenta a parábola do amigo oportuno. Essa parábola do amigo importuno vai mostrar que certa feita o homem está ali na sua casa e alguém bate na porta da sua casa e é um amigo. O amigo está chegando ali sem avisar e ele agora chega, já é uma certa hora da noite, e essa pessoa que o recebeu na sua casa não tem nada para lhe apresentar, não tem nada para lhe oferecer, visto que essa pessoa chega de viagem. Agora essa pessoa vai a seu vizinho, bate a porta e pede para que esse vizinho, seu amigo ali, o ajude, dizendo: olha, chegou um hóspede na minha casa, eu não tenho nada para oferecer, me arranja aí 3 pães para que eu possa apresentá-lo a ele. E aí o amigo, o suposto amigo lá de dentro simplesmente fala: olha, eu já estou deitado, meus filhos estão deitados comigo, eu não vou levantar, não posso te atender. E aí Jesus diz: será que é isso que um amigo irá responder? Né? Então ele vai dizer assim: olha, ele não só vai levantar, não só vai atender, né, o pedido dos 3 pães, mas também vai suprir todas as necessidades que ali esse amigo está solicitando. E aí vem o fechamento dessa parábola. Jesus diz assim: se até um amigo, um ser humano, consegue atender às necessidades, ainda mais o Deus Todo-Poderoso, ainda mais o Pai, ainda mais aquele a qual você vai orar e vai pedir, vai interceder, esse também vai ouvir as suas petições e vai atendê-las dentro das possibilidades ou dentro das necessidades. Então Jesus ensina com isso de que nós devemos orar, não só orar, mas persistir em oração. Então a persistência da oração, a oração contínua, a oração persistente, ela vai fazer com que ali o Pai venha a atender e atender generosamente. E o número 3 da primeira unidade, ele vai dar continuidade a esse raciocínio da oração, da persistência da oração. Ele faz ali referência ao versículo 9, que vai dizer assim: olha, por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á.
né? Então, a eficácia e persistência da oração, esse é o título do número 3. Então, a eficácia, persistência dessa questão de insistir em orar. Então, Jesus continua na insistência de continuar a orar, né? E diz aqui, olha, aquele que busca acha, aquele que pede recebe, aquele que bate uma hora a porta abre. Então, essa persistência é que vai fazer com que o objetivo ele consiga ser alcançado. Mas esse pedir não é simplesmente pedir e ficar de braços cruzados. Deve haver a consciência dessa necessidade, a confiança em Deus e a busca com fé. Então, com isso e a busca diligente em todos os momentos que está buscando ao Senhor, seja no seu devocional, lendo a palavra do Senhor, você vai ler e vai estar sempre ali com o coração voltado para as tuas petições. Quando você vai ao templo e ora e adora ao Senhor, busca ao Senhor, está sempre com o coração voltado às suas petições. E quando você está examinando as Escrituras, se alimentando da palavra do Senhor, também o coração deve estar voltado às suas petições. Então o comentário da revista vai dizer aqui que perseverar é bater. É como uma pessoa que está batendo a porta. Imagina uma pessoa batendo a porta do palácio para que o rei venha o atender. Então, à medida que ele bate, insiste, chega uma hora esse rei vai ver o que essa pessoa deseja, o que essa pessoa está querendo. E à medida que esse rei vem, né, ele faz essa analogia que esse rei é o Deus e esse Deus é o Pai que está ali com o coração, né, aberto, está ali com as mãos estendidas, está com os ouvidos atentos para ouvir, para atender, para abençoar. Ele vai ouvir essa oração, ele vai pela persistência, ele vai ali ouvir, ele vai ali avaliar, ele vai de alguma forma até atender, desde que essa petição, desde que esse pedido ele esteja de acordo com a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é abençoar, é de estender a mão, é de proteger, é de guardar. Esta é a vontade do Senhor. Mas tem certos pedidos que quando chegam até a presença do Senhor, são pedidos que não são atendidos muitas das vezes porque o Senhor, por amar tanto essa pessoa, não vai atender esse pedido, porque muitas das vezes esse pedido não é a coisa boa, a coisa perfeita, a coisa agradável para essa pessoa que está pedindo, né? Lá em Tiago capítulo 4 vai dizer que tem gente que não recebe porque não pede, ou seja, tem gente que nem ora e porque não ora, não pede, não recebe. Mas logo em seguida, no versículo seguinte, lá do capítulo 4, Tiago vai dizer assim, tem gente que pede e não recebe, porque pedes mal. Então a questão não é simplesmente pedir, a questão é pedir e saber pedir. Esse pedido eles têm que estar em conformidade com a vontade de Deus. A segunda unidade ele vai falar a respeito da admoestação contra os fariseus, né? E a gente vai observar que Jesus, antes de ir ali para Jerusalém, antes de fazer a sua caminhada final e se entregar na mão dos seus algozes, ele está tratando com o povo que está ali, ele está ensinando e agora ele vai começar a admoestar os fariseus. Então o professor que vai dar essa aula, você professora que também vai ministrar no domingo, atente para isso, faça essa divisão que agora Jesus ele não tem pressa, Jesus por onde ele está passando, ele está ensinando, ele está promovendo milagres e maravilhas, ele está tratando com o povo que está ali. Então tá os seguidores, todos aqueles ali que realmente estão por vários motivos, estão seguindo a Jesus, os seus discípulos, então ele está ali tratando com todos. Agora ele vai tratar com os fariseus, aqueles homens ali que eram os doutores da lei, os sabedores, e não reconheciam Jesus como Messias, não reconhecia Jesus como o Filho de Deus. E ele faz aqui, Lucas, ele vai narrando, ele menciona aqui que uma mulher no meio da multidão ali e exalta Jesus, ele fala assim, olha, bem-aventurado aquele que te concebeu e os seios que te amamentaram. Está lá em Lucas no capítulo 11, do versículo 27 e 28. Então parece que essa mulher no meio da multidão aqui, ela fala para Jesus, e a multidão ouve, né?
Bem-aventurado é a mulher que te concebeu e os seios que te amamentaram. E Jesus ele vai agora e responde essa mulher e diz assim, ó: antes, bem-aventurados são os que ouvem as minhas palavras e as guardam. Mas Jesus ele está justamente respondendo isso porque ele quer dar ênfase à necessidade de oração e à resistência ao fermento dos fariseus e também às investidas do inimigo. Então essa resposta de Jesus para aquela mulher no meio daquela multidão causou ali um certo espanto daquele povo e ali aquele louvor, aquela adoração, de certa feita esse louvor, adoração que essa mulher faz agora a Jesus. Poderia ser esse muito bem o motivo ali da grande inveja que os fariseus estavam tendo, porque as pessoas estavam ali louvando, adorando, né? Falando bem, reconhecendo Jesus como o Messias, e isso estava provocando a ira dos fariseus. E o número 1 da segunda unidade ele vai tratar sobre a hipocrisia que os fariseus ali apresentavam. Ele faz referência ao versículo 1 do capítulo 12, que diz assim, ó: posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então a hipocrisia é aquilo que se esconde quando se está na frente. Quando se está na frente se fala algo, mas por trás se faz diferente. A hipocrisia é aquilo que se finge diante dos olhos das pessoas, né? Se mantém de uma forma como se estivesse usando máscara e por trás é uma outra totalmente diferente. Mas a palavra de Deus diz que tudo isso vai vir à tona, tudo isso vai ser descoberto. Se não for descoberto nesta vida, ele vai ser descoberto naquele grande dia, no dia do juízo. Tudo isso vem à tona, nada vai ficar encoberto, nada vai ficar obscuro. Tudo vai ser colocado diante da luz. Então Jesus já os adverte ali os seus discípulos de que a ira dos hipócritas, a ira desses fingidores, desses todos os fariseus aí que estavam perseguindo Jesus, só querendo uma oportunidade, a ira deles iria recair sobre Jesus, mas também iria recair sobre os seus seguidores. Então Jesus já os adverte, olha, cautelai-vos contra o fermento dos fariseus, mas também ele já vai também advertindo ali também, olha, não temas, que o máximo que eles podem fazer é matar o corpo, e passar disso não consegue passar. E Jesus conclui também dizendo assim, olha, tem mais aquele que pode não só matar o corpo, mas que pode lançar a alma no inferno. E diz assim, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também o Filho do Homem o negará diante dos anjos de Deus. Então Jesus ele faz uma advertência muito séria. No número 2 da segunda unidade, Jesus ele continua, né? Aí também falando, admoestando os fariseus. Está lá no versículo 15 do capítulo 12, vai dizer assim, ó: então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos a todo qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, mais uma vez, alguém no meio da multidão agora grita para Jesus e diz assim: mestre, diga para o meu irmão compartilhar comigo a herança. Então Jesus, com esta petição, com esse pedido que foi feito, agora Jesus conta a parábola do rico insensato. Em seguida, ele faz uma das perguntas mais reflexíveis, mais importantes aqui, né, no contexto. E a gente vai ver que essa parábola do rico insensato é um rico que tem ali uma grande plantação, e essa plantação agora produziu muito e ele não tem aonde colocar os frutos dessa colheita. Tudo que foi plantado, ele olha agora para os seus celeiros e vê que a produção não caberia em seus celeiros. Então ele tem uma ideia e diz assim, olha, eu vou destruir todos esses meus celeiros e vou construir eles muito maiores, que caberão toda essa produção. Então eu direi à minha alma, oh minha alma, então te alegra, te farta, arregala-te
que agora tu tens muito e para longos anos. Então Deus diz a ele: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Então é assim, para quem tesoura, para quem guarda, para quem junta, para quem acumula exclusivamente para suprir as suas próprias necessidades, para quem vai suprir exclusivamente a si próprio, sem pensar nos outros, porque o reino de Deus é você estar sempre com a mão estendida, sempre abençoando, sempre estar disposto. Então, aqui Jesus ele não está condenando a riqueza, não está condenando aquele que tem, mas ele está condenando aqui a avareza, ele está condenando aquele que não estende a mão, ele está condenando o ato de quem junta, de quem acumula, pensando simplesmente em si. E aí vem aquela pergunta reflexiva: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E o número 3 da segunda unidade vai falar sobre a ansiedade, fazendo referência ao versículo 31, que diz assim: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus se demonstra preocupado com essa ansiedade, essa ansiedade mundana, né, que não se harmoniza agora com os anseios do cristão, com os anseios dos seguidores de Cristo, porque esses anseios, essas petições, esses desejos dos seguidores devem ser diferentes agora das pessoas mundanas que desejam, pedem, querem, anseiam outras coisas e devem ser diferentes. O que Jesus está dizendo é que o cristão ele deve ser diferente quanto aos anseios, os anelos íntimos com relação aos nãos cristãos, aos mundanos. Ele quer dizer aqui que, olha, o cristão ele deve fixar o coração em coisas diferentes, deve ser controlado por ideais diferentes, devem ser motivados por um amor diferente. E conclui dizendo aqui, olha, quando os membros da igreja quase não se distinguem com as pessoas lá de fora, então não há muitas das vezes a distinção de quem é crente e de quem não é, olhando lá fora, né? Em suas ambições, com relação às ambições mais íntimas, né? Com relação às metas que tentam alcançar, da maneira de conduzir seus eventos e festas sociais, nos tipos de literaturas que preferem ler, nos cânticos que preferem cantar e nas escolhas de amigos. Então, parece que quando se olha as pessoas lá fora, não se consegue distinguir quem é cristão, quem não é cristão. A terceira unidade vai falar a respeito da vida cristã, falar a respeito da porta estreita, fazendo referência ao capítulo 13, versículo 24, que diz assim: respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então essa resposta que Jesus ali dá, né, foi uma voz que saiu na multidão, perguntando: Senhor, são poucos os que serão salvos? Então Jesus responde a essa voz, a essa pessoa, a multidão que estava ali cercando Jesus, e diz assim: esforçai-vos por entrar na porta estreita. Nós cristãos temos essa luta constante, né? E o ser humano também deve despertar para ter essa luta constante e em poder entrar por essa porta estreita. A palavra de Deus vai dizer que há dois caminhos, a porta estreita e a porta larga, e que a porta estreita é estreita e o caminho é apertado, mas pela porta larga a palavra diz que muitos entrarão, né? Então é muito fácil você entrar pela porta larga. Então o ser humano, principalmente o cristão, ele deve se empenhar, se dedicar em entrar pela porta estreita e permanecer nesse caminho apertado, dificultoso, mas que leva à vida eterna. E os grandes adversários desse cristão agora é Satanás, que é o inimigo da sua alma, o tentador, vai sempre tentar impedir que esse ser humano consiga permanecer nesse caminho. E o segundo inimigo é o mundo, que apresenta esses manjares que são agradáveis aos olhos, agradáveis aos sentidos humanos. E o terceiro inimigo é a carne, essa natureza carnal, essa natureza
que adquirimos ali no Jardim do Éden, onde essa natureza caída, ela se inclina em fazer o mal, ela se inclina em fazer aquilo que desagrada ao Senhor. São esses três os inimigos: Satanás, o mundo e a carne. Mas Jesus, ele arranca a admiração quando ele pronuncia dizendo que muitos que acham que vai entrar pela porta estreita se surpreenderão, porque não vão entrar. É justamente aquela passagem que diz assim, que quando chegar no grande momento ali de prestar conta com o Senhor, aquelas pessoas que achavam que era íntima de Deus, que achavam que porque estavam fazendo alguma coisa, achavam que estavam fazendo alguma coisa em prol do reino de Deus, vai dizer assim: ah, Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu proporcionei aquilo. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. E o número 2 da terceira unidade vai falar a respeito da mensagem gloriosa, fazendo referência ali ao versículo 32 do capítulo 13, que vai dizer assim: ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso o demônio e cura enfermos, e no terceiro dia terminarei. Então Jesus agora, com essa resposta, ele está mandando um recado ali para Herodes, porque chegaram ali umas pessoas e disseram que agora Herodes estava tentando ou querendo matar a Jesus. Então, devido à fama, devido ali a tudo que Jesus proporcionou, e esse conhecimento chegou aos quatro cantos e também chegou ali no palácio, aos ouvidos de Herodes, e agora Herodes está planejando matá-lo. Jesus responde, dizendo assim: olha, hoje eu continuo expulsando demônio, eu continuo curando, e amanhã eu vou para Jerusalém, mostrando aí que a agenda de nada poderia abalar a agenda de Deus para Jesus. Jesus estava ali seguindo a agenda de Deus, ele ia para Jerusalém, ele tomou tempo bastante para chegar até ir para Jerusalém. Quando ele chega a Jerusalém, ele promove também vários momentos ali de libertação, de cura, expulsa demônio, ele faz vários milagres, tudo dentro da agenda promovida por Deus para Jesus. Então ele estava cumprindo ali a agenda de Deus, não estava muito nem aí preocupado com o que Herodes pensava ou estava planejando a fazer. Jesus, na verdade, ele não é capturado pelos homens, ele não é ali pendurado na cruz pelos homens contra a sua vontade. A palavra de Deus vai dizer que Jesus se entregou, ele se entregou, ele morreu por nós porque ele quis, ele tinha esse propósito de morrer por nós, pela humanidade, para redimir os nossos pecados. Então ele simplesmente se entregou. E por fim, Jesus ele lamenta por Jerusalém, por todo o povo de Jerusalém ali, que ao longo do ministério de Jesus, ele tentou juntar esse povo, tentou ali trazer para perto, trazer para si esse povo, como uma galinha que traz a sua cria, os seus pintinhos para debaixo das suas asas. Essa é a comparação que a palavra de Deus faz. Mas Jerusalém não quis saber. Então Jesus lamenta esse desdém de Jerusalém, visto que ele manda os seus profetas, manda os homens de Deus para avisar, anunciar, e Jerusalém não dá ouvidos. Então Jesus lamenta muito. E o número 3 da terceira unidade vai falar a respeito do serviço e renúncia, fazendo referência ao versículo 33 do capítulo 14, que diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha só, essa interpretação precisamos ter muito cuidado quanto a ela, que aqui dá para entender que aquele que quer ser salvo precisa abrir mão de tudo. Não, mas aqui a palavra vai dizer que aquele que quer ser um discípulo, ser um seguidor, ser aquele que vai servir, estar perto, ele precisa realmente dar prioridade para a obra de Deus, prioridade para o reino de Deus. Porque por onde Jesus andava, uma grande multidão cercava ele, muita gente seguia Jesus, mas o objetivo
de seguir Jesus, estar com Jesus, eram objetivos muitas das vezes diferentes, variava de pessoas para pessoas, de grupo para grupos. Tinha pessoas que iam até Jesus pelo alimento que ele multiplicava e alimentava uma multidão. Tinha pessoas que iam até Jesus porque tinham curiosidades de ver com seus próprios olhos os milagres, as curas, a libertação, né? Jesus expulsando o demônio. Tinha pessoas que iam realmente para aprender, que tinha sede de ouvir a voz do mestre e queria aprender muito mais. E tinha aqueles que entregavam tudo, né? Abriam mão de tudo, deixavam tudo para seguir o mestre aonde quer que ele fosse. Então tinha várias pessoas e vários os objetivos ali com essas pessoas. Mas aqui, com relação a ser salvo, lá no versículo 23 vai dizer que prefere que a casa esteja cheia, sim, mas com relação ao discipulado, aprender, estar perto, Jesus ele não se importava com a quantidade, ele se importava sim com a qualidade. Em um determinado momento, Jesus ele se depara com as pessoas que acabam deixando ele, parando de seguir ele, e ele olha, se depara com essa situação e se volta para os seus discípulos e diz assim: e vocês não vão querer ir também? Não vão virar as costas para mim? Não vão me deixar? E aí os discípulos deles se voltam para Jesus e dizem assim: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Então os discípulos eles sabiam muito bem, eles tinham um comprometimento, eles tinham ali largado tudo ali atrás para seguir o mestre, para servir o mestre, para aprender com o mestre. Então o preço de seguir a Jesus é tomar a sua cruz, negar a si mesmo e segui-lo. É identificar-se diariamente com o sofrimento de Cristo também, para que possamos usufruir da sua glória. Já chegamos na nossa aplicação pessoal que diz assim: a alegria no céu, tanto quanto um pecador que se arrepende, quanto quando o salvo faz renúncias pessoais para ser fiel a Deus e servir ao próximo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça com que o seu rosto possa se resplandecer sobre as nossas vidas, as suas mãos estendidas, nos protegendo, nos guardando, nos livrando sempre. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.